mãe de criança alérgica. Eu estive no Congresso Nacional de Asma e Alergias Respiratórias. Então, foi muito interessante. Vamos atualizar um pouquinho sobre os quadros alérgicos, principalmente sobre as alergias respiratórias aqui no canal hoje. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra e alergista, membro da Associação Brasileira de Alergia e da Academia Europeia de Alergia. Foi muito interessante porque muitas coisas, na verdade, foram reforçadas sobre principalmente as pesquisas da influência do meio ambiente com os quadros alérgicos. Se repete em várias pesquisas as mesmas hipóteses, como a influência do meio ambiente, do nosso ambiente urbanizado, os altos índices de poluição, a alimentação com o uso de industrializados e ultraprocessados, como isso pode piorar em muito os quadros alérgicos. Isso é algo que eu costumo falar muito, para quem já me segue e já conhece esse meu tipo de pensamento. Mas é algo que sempre temos que estar reforçando no nosso dia a dia. A medicina do estilo de vida já fala sobre isso. E o que temos visto com as últimas pesquisas é que realmente tem se demonstrado o quanto isso pode influenciar na chance e no desenvolvimento dos quadros alérgicos de nossas crianças. E uma das palestras foi muito interessante, pois falava sobre a tentativa de prevenção através da mudança do estilo da mãe já antes da gravidez. E que isso também influenciaria sobre o feto e o que essa mãe come ou o estilo de vida que essa mãe leva, tanto mãe quanto o pai, poderia influenciar na chance desta criança desenvolver um quadro alérgico, não apenas pelas tendências genéticas, mas principalmente pela influência do meio e do estilo de vida que os pais levariam, poderiam interferir diretamente nessa chance aumentada do desenvolvimento de alergias nas nossas crianças. Então, temos que retornar sempre ao mesmo ponto. O estilo de vida que nós levamos e que nós oferecemos às nossas crianças vai influenciar diretamente na chance aumentada do desenvolvimento de quadros alérgicos cada vez mais graves e mais persistentes em nossos pequenos. Uma palestra foi muito interessante falando sobre a presença dos microplásticos que estão presentes, incluindo até na placenta das mães de várias crianças. E como esses microplásticos poderiam interferir no quadro alérgico de nossas crianças. Isso retoma o mesmo assunto. Devemos sempre pensar, mesmo antes da gravidez, como está o nosso estilo de vida, como mãe, como pai, como responsáveis por uma talvez futura gestação. Como está o seu estilo de vida? Você tem contato com a natureza? Como está a sua prática de atividade física? Como está a sua alimentação? Você opta por alimentos de verdade ou você está ingerindo ultraprocessados? Você faz uso do tabaco? Isso tudo vai interferir no meio da nossa criança desde a concepção até o parto, aumentando a chance assim de nossos pequenos desenvolverem quadros alérgicos cada vez mais graves e persistentes. Então, a opção também pelo tipo de parto. O que foi reforçado é que
temos uma epidemia de partos cesarianos. Os partos cesarianos aumentam ainda mais a chance de nossas crianças desenvolverem quadros alérgicos. Outro ponto que foi muito reforçado, o aleitamento materno. O aleitamento materno como um fator de proteção ou um fator capaz de adiar a chance do desenvolvimento de quadros alérgicos. Então, temos que sempre repensar como está o nosso estilo de vida. E outro ponto que foi muito abordado foi a questão do contato com a natureza. Com o nosso estilo de vida urbano, muitas vezes esse contato é muito pequeno, mas o quanto é importante reforçar para que isso também se torne um hábito. Mesmo que você viva em um ambiente urbano, deve sempre procurar estar em contato com a natureza. Nós temos um país com um litoral muito extenso. Esse contato com a natureza pode ser na praia, pode ser em um parque, muitas vezes num final de semana optar por programas que sejam em áreas rurais para possibilitar que nossas crianças tenham sim esse contato com um ambiente mais rural e com uma natureza mais rica. Isso é importante para tentar diminuir a chance do desenvolvimento desses quadros de alergia. Outro assunto que foi muito abordado, aí já falando dos quadros de tratamentos e também dos quadros graves de alergia, que são os imunobiológicos. São medicamentos que razoavelmente novos, alguns já um pouco mais antigos, mas que vemos uma grande mudança no perfil dos quadros graves, por exemplo, de asma, de dermatite atópica, urticária crônica, esofagite eosinofílica, que são doenças que podem levar a um grau elevado de difícil controle e antigamente não tínhamos muito o que oferecer. Mas já com esse tipo de medicação, que não é indicado para todos os pacientes, apenas aqueles que não se controlam com o uso adequado das medicações, podem sim modificar o curso da doença. O que temos observado são ótimos resultados com o uso desse tipo de medicação para quadros muito bem indicados, em que a criança apresente uma gravidade importante que não apresenta melhora ou controle com o uso dos medicamentos habituais para esses tipos de doenças. Então, vou deixar aqui, hoje vai ser um vídeo mais curtinho, mas essas foram as grandes novidades e, ao mesmo tempo, o reforço daquilo que já sabíamos e que é muito importante, que está ao nosso alcance. O estilo de vida que nós levamos, ele está ali na nossa mão. Então, nós como responsáveis temos que ter ciência de que aquilo que nós proporcionamos a nossas crianças pode sim determinar como o quadro alérgico de nossas crianças poderá sim se desenvolver ao longo dos anos. Então é importante que nós tomemos esse controle em nossas mãos e possamos oferecer um estilo de vida cada vez mais saudável para nossos pequenos. Lembrando, atividade física regular, alimentação de verdade, optar sempre por alimentos orgânicos preferencialmente
e, sempre que possível, levá-los para ter contato com a natureza, seja na praia, seja no parque, seja um ambiente rural. Não esqueçamos que isso nós podemos sim oferecer a eles. E isso é fundamental no quadro e no desenvolvimento das alergias, tanto respiratórias quanto de pele ou mesmo alimentares.